se assentar. É engraçado assim, nós estamos muito bem servidos de palavra nessa igreja, amados. Nós temos pastores que falam com a autoridade de Deus mesmo. Isso eu fico muito tranquilo em falar. E às vezes eu estou lá editando as mensagens e faço questão de reassisti-las novamente. E assim, me lembrou o dia que a Eliane veio, ela usou dois termos, temor e tremor. Eu sinto muito temor em estar diante desse púlpito. E eu poderia orar agora e finalizar a escola dominical, o culto. A gente tem mania de escola dominical também. Porque o pastor Marcos invadiu a mensagem e falou. E eu falei para o pastor Edinho, falei, se isso não é Espírito Santo, se você não vê Espírito Santo nisso, não está entendendo a dinâmica da igreja. Amados, até coloquei lá na página o tema de hoje, nem cheiro de fumaça. Mas se eu fosse colocar um subtema, eu até escrevi e mostrei para eles, seria obediência e presença de Deus. Foi disso que o pastor Marcos falou aqui antes do louvor, amados. Obediência e presença de Deus. Eu falei, poxa, a vida está falando sobre a mensagem. E amados, isso nada mais, nada menos do que é o Espírito Santo dirigindo o culto, trazendo ao nosso entendimento aquilo que Ele quer falar conosco. E aí Ele fala através dos louvores, Ele fala através de uma mensagem inicial, e Ele finaliza com a palavra, para que nós possamos entender o que Ele quer de nós. E o tema de hoje é Daniel 3. Eu não vou ler, amados, que o texto é longo, mas eu vou voltar lá nos anos 1900 e não interessa, e pegar aquelas aulinhas que uma certa professorinha me deu, e eu quero contar para vocês a história, baseado em Daniel 3, para que nós não tomemos muito o tempo. E aí o rei Nabucodonosor, arrogante como ele só, falou, vou criar uma estátua. Era, se eu não me engano, 18 metros de altura e 2,70 metros de largura, um negócio grande. Uma estátua mais ou menos assim como a estátua do Padre Cícero que tem no Nordeste, uma coisa grande. Eu nunca fui lá, mas é mais ou menos essa dimensão. E falou assim, olha, vou decretar que quem não se curvar diante dessa estátua que eu fiz aqui, vai ser jogado na fornalha de fogo. Daniel 3, amados, tá? Não vou ler para a gente não tomar mais tempo. 27 metros, 2,70 de largura, tá vendo? 27 metros de altura, olha, irmã ali ajudando aqui, benção. 27 metros de altura e 2,70 de largura, 2,70 eu gravei. Seria uma escala de 1/10, né, referente, tá? E ele falou assim, olha, eu vou criar essa estátua, e aí aquele que não se prostrar diante da estátua, eu vou mandar colocar na fogueira de fogo. E aí vem o arauto lá, aquele cara que toca a corneta lá, né? Toca a trombeta e gritou bem alto. Eu fico imaginando o arauto lendo lá, pegando aquele pergaminho assim, bonito, todo chique, e lendo: eis que o rei Nabucodonosor manda que se leia o seguinte decreto. Eu, o rei Nabucodonosor, decreto o seguinte. Eles gostavam muito de fazer isso, né? Aquele que não se curvar diante da estátua criada, mandado criar pelo rei, será lançado na fogueira de fogo. E tinha lá 3 jovenzinhos intrometidos, metidos a vegetarianos,
tal de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que eles conversaram entre si e falaram: olha, é cilada isso aí. Eu acho melhor a gente não se prostrar, porque se a gente se prostrar diante dessa estátua, nós vamos ir contra o que o nosso Deus nos ensinou. Que aí a Bíblia diz o seguinte: a Deus nenhum dará culto, né? Que nós não podemos fazer para nós imagem de escultura. E eles falaram: olha, vamos combinar o seguinte, não vamos prostrar diante da estátua. E lá vai passando os meninos, né? Os menininhos metidos a vegetarianos. Bonita a estátua, né? Tem que prostrar aí, ó. Não, a gente não vai se prostrar não, porque nós só nos prostramos diante do Deus Altíssimo. Aí alguém foi lá. O rei havia reunido todos os governadores, os prefeitos, os tesoureiros lá para definir isso. Estava tudo certo, estava tudo combinado para que todos soubessem, né? E se alguém cobrasse, estava sob a tutela do rei. E alguém viu aquilo e falou: não, está errado. E foi lá diante do rei. Aí chegou lá um fofoqueiro. Chegou lá aquele camarada: salve rei, viva o rei eternamente e tal. E chegou para o rei e falou: ô rei, aqueles meninos, os tal de judeus aí, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles estão passando diante da sua estátua e fazendo pouco caso do Senhor, da sua ordem. Eles não estão se curvando diante da estátua. Aí o rei falou: poxa vida, não tem jeito, eu vou pegar esses camaradas. E mandou um guarda ir lá buscar Sadraque, Mesaque e Abidnego. Vem cá, traz lá aqueles meninos lá, que eles não estão se prostrando diante da estátua. É ordem minha, acabou, encerrou o assunto. Aqui quem manda sou eu. Beleza, eu quero dar uma pausa aqui nesse relato, que esses meninos eram amigos de Daniel. E Daniel significa meu Deus é o meu juiz. Então, quando a gente se remete aos nomes, os nomes dos profetas, quem eram os profetas? Eram a presença de Deus naquele lugar. Então, se a Bíblia fala que esses meninos eram amigos de Daniel, então eu posso afirmar que eles eram amigos de Deus, sendo Daniel a presença viva ali, a presença carnal de Deus naquele lugar. Olha aí a presença de Deus, olha aí a obediência. E vem diante do rei Sadraque, Mesaque e Abidnego. Salve rei, viva eternamente rei. Chegaram diante do rei. Olha, meninos, e o interessante que a decisão deles não se misturarem foi tamanha que, por isso que eu falo metidos a vegetarianos, que no banquete que o rei serviu lá, teve uma situação em um outro texto, que o rei serviu um banquete, convidou Daniel, convidou os três meninos, e eles falaram: olha, nós não vamos comer do seu banquete, porque eles sabiam que aquela comida era consagrada a deuses, que aquele rei, ele servia a deuses, e aquilo que ele comesse servido dele estava contaminado pela impureza espiritual, pela idolatria. E isso me lembrou agora tempo que eu trabalhava no call center, foi quando eu conheci o nosso irmão Otávio. Teve um dia que teve uma festa, era época de festa junina, e fizeram uma mesa cheia de doce. Olha,
me ofereça qualquer coisa, mas não me ofereça aquelas paçoquinhas de rolho, eu não resisto. E aí é brincadeira, a gente sabe que ali é brincadeira, não tem nada consagrado a ídolo ali, amados, mas se remete, né? Aí eu falei, Deus, olha, eu estou com tanta vontade de comer desses doces, que eu vou repreender qualquer mal que possa existir aqui. Eu sabia que não havia má intenção naquilo, né? E eu vou comer desse doce. Falei, Senhor, em nome de Jesus, eu consagro isso a Ti. E eu santifico esses alimentos e eu vou comer. E eu comi. Não me fez mal não, irmãos. Mas a situação era diferente lá. A coisa era mais séria do que apenas uma brincadeira de empresa. Havia consagração. E eles decidiram comer só legumes e verduras. E foi surpreendente que o rei admirou-se de que eles estavam mais fortes do que os que estavam comendo de todas as carnes que o rei oferecia. Nós precisamos de proteína, né? O nosso corpo necessita de proteína. Então, quando nós decidimos ser vegetarianos, partir para comer só vegetais, então eu não vou me aprofundar disso, também não é de conhecimento, mas eu acredito que eles procuram comer coisas que trazem a proteína para o corpo, para que não comam carne. Beleza, não vamos entrar nesse mérito. Mas ali não era nada disso, ali era o Espírito de Deus suprindo as necessidades daqueles jovens, porque eles estavam dentro da obediência a Deus, eles estavam na presença de Deus, porque eles eram obedientes. E aí, ainda dentro desse relato, voltamos lá. O rei chama Sadraque, Mesaque e Abednego e fala, olha, eu dei ordem, e quando eu dou ordem é para ser cumprido, vocês não estão cumprindo. E aí eles, muito ousados, muito obedientes a Deus, falaram, olha rei, o senhor vai nos desculpar, mas nós não vamos nos prostrar diante da sua estátua, e nós vamos dizer mais: se o Senhor nos livrar, ótimo. Se Ele não nos livrar, aí me lembra Paulo quando ele fala assim, que viver é lucro e morrer é Cristo. Jesus não havia derramado sangue ainda naquela época, mas praticamente eles estavam declarando isso. O nosso morrer, o nosso viver é lucro. Se nós vivermos, está tudo bem, rei. Nós vamos continuar aqui sendo luz nesse mundo, mas se nós morrermos, estamos com Cristo. E o rei falou, então vocês são desses, né? Beleza. Amados, eu trabalhei com material industrial. Uma fornalha, essa fornalha onde se queima, até a polícia usa para queimar drogas, quando tem aquela grande quantidade e aparece na televisão. Os manômetros que medem a temperatura, os termômetros, vão a 2.500 graus. O nosso fogão de casa, o meu, por exemplo, ele chega a 270, o meu forno. Vocês imaginam o que é uma fornalha dessa comum? 2.500 graus. Se no forno já assa, já torra. Aí você pega 2.500 graus, que é a temperatura mais ou menos aí de uma fornalha, que seja 1.800 graus, vezes 7 dá 15.000 graus. É uma coisa insana, é uma coisa sem lógica. E aí o tema da pregação que eu coloquei, nem cheiro de fumaça. Muito bem. Aí o pastor Marcos vem falar sobre João 15:10, que se nós permanecermos em Deus, Ele permanece em nós. E aí ele vai lá no texto que o irmão Lutário usou na quinta-feira, que eu não estive aqui na quinta-feira, infelizmente, de 2 Crônicas 7:14, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos. Obediência. E aí esses jovens, Sadraque, Mesaque, Abednego,
eles estavam dispostos a obedecer à base de sacrifício vivo, literalmente sacrificar a vida. E aí nós vivemos hoje um mundo, amados, onde as modinhas têm imperado. Essa semana eu assisti uma reportagem, até comentei com a Josiane sobre a reportagem, assim, eu ainda consigo às vezes me admirar da dificuldade que as pessoas têm de entender o sentido do que é igreja. E ela falou para mim assim, falou: olha, eu tenho visto isso, e assim, a gente precisa se acostumar a ver, porque é isso que o mundo tem vivido. O mundo cristão, você olha a fama de alguém, você olha por onde que aquelas pessoas andam, você olha o que aquelas pessoas vivem, e de repente você olha uma reportagem dizendo, sabe o Paulo, o bicho Paulo, o bicho Paulo, eu fui começar a live hoje, e eu administro 4 páginas, 2 minhas, uma da chácara e a da igreja. E na hora de selecionar para a live, eu tenho que colocar a página da Igreja Missão e Vida. Eu coloquei a página do Bicho Pau e o Bicho Pau começou a transmitir. Aí eu falei, pastor, o Bicho Pau já está tão convertido que está transmitindo a live da igreja. Perdemos o comecinho lá, mas não perdemos a live. E aí de repente, alguém olha lá no jornal, na televisão, morreu o Bicho Pau. Mas o Bicho Pau nunca teve assim um testemunho de cristão, e aparece na reportagem chamava Paulo Vitor, aquele Bicho Pau, e ele era lá da Igreja Missão e Vida. Vocês estão entendendo, amados? Virou moda. É moda ser cristão, é moda ser gospel, porque é muito cômodo. E aí uma coisa que a Josiane enfatizou, que infelizmente é uma realidade, ela falou assim, olha, tudo depende também do valor do dízimo. Amados, é triste essa constatação, mas é uma realidade. E aí a gente vai aceitando, graças a Deus, essa igreja, a Igreja Missão e Vida, amados, eu amo esse lugar, eu amo esses pastores, eu amo o cuidado que se tem aqui, a preocupação que se tem aqui com os irmãos. Virou moda, amados, virou moda. E aqueles meninos, e aí eu quero voltar lá para a obediência de Sadraque, Mesaque e Abednego, e eu fico pensando, olhando assim, os Sadraques, os Mesaques e os Abednegos de hoje não aguentariam nem jogar os 3 na fornalha como os soldados não aguentaram. E aí ontem a gente conversando no carro, falando para Josiane, e às vezes eu olho para as coisas assim, não arrogando para mim uma santidade maior. Nós não somos santos, amados, mas nós precisamos entender que nós precisamos ser luz. As pessoas precisam olhar para as nossas vidas e não se escandalizar pelo fato de sermos cristãos, mas sim gloriar o nome do Senhor pelo fato de sermos cristãos. E quando olhar para as nossas vidas, e quando eu morrer, o meu legado, outro dia eu falei disso, o meu legado seja, poxa vida, ele era assim, 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 e que ninguém possa se envergonhar e dizer, poxa vida, que estranho, né? O Paulinho era cristão, que louco, que louco. E quando Sadraque, Mesaque e Abednego entram na história, ninguém se escandaliza com esses 3, porque eles decidiram obedecer. Quando nós fazemos um churrasco, essa semana eu acendi o meu fogão de lenha lá em casa. Então assim,
sabe-se de longe. E a roupa fica inútil. As coisas que estão ali perto ficam inúteis. É pura fumaça, né? E se você for fazer um churrasco, a churrasqueira não for daquelas tops, porque tem churrasqueira tão boa que não deixa assim, vir cheiro na camisa, por conta da evaporação. Mas no normal, amados, o cheiro da fumaça é uma coisa que impregna. Então quando você passa por um lugar que está pegando fogo, passa por uma fumaça, aquele cheiro fica na roupa. Que você chega na igreja, passou por um foguetório lá, o povo falou: o Paulinho estava no churrasco. Amados, a palavra conta que Nabucodonosor falou assim: olha, vocês vão ser lançados na fogueira de fogo, na fornalha. E ele mandou multiplicar por 7 vezes a temperatura daquela fornalha. Põe lenha, joga lenha, mais lenha, multiplica 7 vezes. Eu quero que quando eles cheguem aí, eles sejam evaporados, porque eu não quero saber de gente desobediente no meu reino. Só que ele não estava entendendo que eles estavam obedecendo a quem dava ordem até a vida dele, até a ele. E eles eram obedientes tanto. Amados, eu fico imaginando como é gloriosa a presença de Deus na vida daqueles 3. E a Bíblia conta que os soldados pegaram e foram jogar Sadraque, Mesaque e Abidnego amarrados. Talvez ele tivesse medo deles se soltarem. Amarrados. Amarraram aqueles homens e jogaram. A Bíblia conta que os soldados que os jogaram foram chamuscados pelo calor do fogo e morreram. Isso me lembra aqueles homens que foram jogados na cova dos leões. Eles nem chegaram ao fundo e já foram comidos pelos leões. Tamanha fome que aqueles leões estavam. Isso já é tema de outra pregação. E aí eu fico imaginando a maldade humana, a que ponto chega. Porque assim como ele com certeza não foi usado um para cada um, vamos supor, eu estou conjecturando, 2 soldados para cada homem. Foram 3 homens. 2 pegaram, levaram. Opa, perdemos aqueles 2. Ele deve ter perdido no mínimo 6 homens. Não sei, estou conjecturando, para matar 3. Mas ele precisava impor a vontade dele. Só que a vontade que imperou foi a vontade de Deus. E Sadraque, Mesaque e Abidnego são jogados naquela fornalha ali, sei lá, 10.000 graus, 15.000 graus. Se ela estava tão quente, né? Estava tão quente que os homens não conseguiram nem chegar perto, morreram chamuscados pelo calor. De repente, presença de Deus. A nossa obediência traz a presença de Deus. Quando nós obedecemos, a presença de Deus é real nas nossas vidas. Quando nós obedecemos, a presença de Deus flui nas nossas vidas. Amados, nós estamos vivendo numa crise mundial. Não é só o Brasil que está em crise, nós estamos vivendo uma crise mundial. E lá em casa nós estamos no 4º mês no vermelho. Mas nós decidimos obedecer a Deus. E aí, eu falando com Deus, setembro eu entrei, eu já comentei isso, setembro eu entrei assim, quase um ponto de desespero, uma angústia. Mas eu falei com Deus: Deus, dá estratégia. Amados, Deus deu a estratégia dos quadros. Abriu assim um leque. O mês que vem nós vamos aparecer na televisão. Isso vai ser um boom no nosso trabalho. Deus dando estratégia. Deus presente nas nossas vidas, honrando a nossa obediência. E até essa semana, Josiane, eu tive que fazer um resgate no banco. Eu sequestrei uma aposentadoria.
E hoje eu cheguei aqui, Josiane me mandou mensagem, estava sem crédito no celular, fui colocar recarga, o resgate já entrou, eu não esperava, esperava para terça. Já comecei a honrar os compromissos antes do culto. Sabe, amados, obediência. Independente da situação, se vai dar para arcar com os compromissos bem, se não der, obedecer a Deus em primeiro lugar. É isso que nós precisamos. No mundo em que as modinhas estão imperando, no mundo em que a casa do cristão, você não sabe se é casa de crente ou casa de mundano, no mundo em que o nada a ver está imperando, não pode. Nós não podemos viver no nada a ver. Em casa nós temos alguns costumes, nós temos algumas repulsas. E eu particularmente tenho algumas repulsas na minha casa. Isso eu tenho passado para os meus filhos e eles entenderam isso. Quando o Arthur era pequeno, eu ensinei para eu falando metaforicamente para ele. Falava: Arthur, a gente não pode ouvir certas músicas porque ela faz uma feridinha no ouvido da gente, ela machuca o ouvido da gente porque o nosso ouvido é santo. Então isso eles aprendem. E quando eles ouvem, eles recusam. Quando eles sentem cheiro de fumaça ruim, eles repudiam aquela fumaça ruim. Obediência, amados. E Sadraque, Mesaque e Abidnego decidiram obedecer. Estavam lá na fornalha 7 vezes mais. E eu fico olhando para a vida desses homens e olhando para as nossas vidas. Quais as nossas dificuldades? O que nós temos feito para passar pelas dificuldades que nós temos passado? E que fornalha nós temos sido jogados, amados? Um vermelho na conta, um Covid que só tira o olfato e o paladar, uma dorzinha de cabeça de nada. Que fornalha eu tenho passado, sabe? Que dificuldade eu tenho. Eu fico olhando para a vida e aí a hora do pedido, eu fiz um pedido ali. E eu falando com Deus: Deus, eu tenho vergonha de colocar numa caixinha dessa um pedido pela minha vida. Porque eu tenho vergonha de pedir para o Senhor. Eu tenho aprendido, amado, só agradecer. E aí não se envergonhe, amado, se você fez um pedido, fique à vontade. Mas eu escolhi pedir por alguém. E aí, diante de tantas desgraças, tantas mazelas que nós vemos, nós estamos preocupados com o nosso umbigo, com o vermelho da conta. Cadê a fornalha? E aí eles decidiram obedecer. Jogados na fornalha, Nabucodonosor olha para aquela fornalha de fogo de longe, porque ele não podia chegar perto. E a imagem que ele vê era de mais um homem andando. E ele olhou e falou assim: gente, espera aí, será que efeito do Covid? Será que eu estou enxergando mal? Estou vendo 1, 2, 3. São 4. Foram jogados 3. E aí ele ficou tão extasiado que como que você vai gritar com alguém que está dentro de uma fornalha de fogo? Ele ficou tão doido assim, tão maluco, que ele gritou com os 3, falou: gente, Sadraque, Mesaque e Abidnego, vem para fora. Ele falou: olha, tem um 4º homem ali, ele tem um ar de anjo, ele tem um semblante de um ser espiritual, um ser celestial. Ele entendeu, amados. E aí Nabucodonosor manda tirar aqueles homens, manda tirar não, que quem que ia entrar naquela fornalha, eles saem. E a palavra de Deus diz que eles saíram, que nem um fio de cabelo se queimou daqueles homens, nem o cheiro da fumaça pegou na roupa deles.
Amados, se nós olharmos para as nossas vidas hoje, essa fornalhazinha de 150 graus que muitas vezes nós temos passado, a fornalha do desemprego, a fornalha do vermelho na conta, a fornalha da briga no meio da casa, não é nada diante daquela fornalha de fogo que aqueles homens. E se você olha para a sua vida, você que está aqui comigo e você que está me assistindo nesse vídeo, olha para a sua vida e você vai ver que a sua fornalha é um foguinho de nada diante daquela fornalha. E quando você olha para si, olhe para si e analise. Deus não tem permitido nem o cheiro da fumaça. Deus não tem permitido nem que um fio do seu cabelo se queime nesse fogo que você está passando. Que nós possamos entender, amados, que o sentido da nossa vida, o nosso alvo é Cristo, obedecendo a Deus, para que nós possamos ter essa presença de Deus constante na nossa vida. Presença de Deus constante. Essa semana ontem eu falei para Josiane, eu falei, só Deus para guardar a nossa casa. Só Deus. Agora ela está no hospital, eu estou aqui desde as 7 horas fora de casa, só vou chegar em casa meio-dia. Um dos nossos muros não é muito alto, é baixo. Temos cachorro, mas fica preso no canil, a vizinhança sabe. Mas todas as vezes que eu saio da minha casa, eu falo em voz alta, em voz audível, para que o inimigo se envergonhe, entenda que aquela casa é guardada e consagrada a Deus. Eu falo, Deus, guarda a minha casa. E quando eu esqueço de fazer isso, quando eu entro no carro, eu chego aqui em casa e falo, Deus, guarda a minha casa. E toda vez que eu chego em casa, eu olho para tudo e vejo, Deus, muito obrigado, porque o Senhor guarda a minha casa. Obediência a Deus e presença de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos ser obedientes, amados. Nós precisamos ser obedientes para que nós possamos ter essa presença de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos ser obedientes para que Deus possa ter a liberdade de agir nas nossas vidas, de usar-nos como vaso de bênçãos nas suas mãos. Eu quero achar uma música aqui que ela fala exatamente isso. Só um momentinho, amados. Essa música ela fala que eu serei bendito. Eu não vou correr atrás das bênçãos. E essa música ela retrata exatamente a vida de, assim, o que aconteceu na vida de Sadraque, Mesaque e Abidnego. E eu pedi que o Rogerinho tentasse ali. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a tua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo,
a sua voz. Quando eu profetizar, onde eu passar, abençoado será, se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer. Que nós possamos obedecer, amados. Que as modinhas que estão vindo por aí não nos atinjam. Inclusive a modinha do nada a ver. Não, não tem nada a ver, pastor. Pastor Edinho deixa. Não, não tem nada a ver. Que nós possamos obedecer, buscar essa obediência. Aí você pode perguntar, mas irmão, você já conseguiu alcançar sua santificação? O dia que eu conseguir alcançar a minha santificação, vocês vão receber um telefonema. Alguns vão chorar, porque o telefonema vai ser de falta. O Paulinho alcançou a santificação. É esse o momento que nós vamos alcançar a nossa santificação. Mas por enquanto, amados, é de dia em dia, de glória em glória, de obediência em obediência, que nós vamos galgando os degraus da santificação. Eu não sou perfeito, mas nós precisamos buscar essa perfeição em Deus, dia após dia. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.